Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Respira Comigo. Eu sou Marcelo Guedert e hoje estou aqui com a doutora Rayane Oliveira, doutor Diderot Parreira. Olá. E paciente Silésia Silva, que já vou explicar por que nós temos uma paciente. Hoje o nosso episódio está muito legal, nós temos um depoimento real de uma paciente que fez uma cirurgia, que fez um tratamento muito bacana, ela vai contar tudo para a gente aqui, ok? Vamos lá? Fica com a gente no nosso episódio do Respira Comigo. Bom, então, você que já nos conhece, já viu os outros episódios, se não viu, vai lá e assista. Respira Comigo é um podcast que a gente fala tudo sobre respiração, desde a infância até a idade adulta, até as pessoas mais velhas, tudo sobre ronco. Todos os episódios são muito legais, você não pode perder. Também clica aí no sininho, segue a gente, se inscreve no canal, clica aí para receber as notificações. Nós estamos nas outras redes sociais também, estamos no Instagram, também temos um grupo no WhatsApp que vai aparecer aí na tela um QR Code para você poder entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber todas as notificações. Então é isso, respira comigo, vamos logo ao nosso episódio de hoje que ele está muito bacana, você vai curtir muito. Olá, Silésia, tudo bem? Olá, Marcelo, tudo Seja bem? Bem-vinda ao nosso episódio, ao nosso podcast Respira Comigo. Obrigada, prazer estar aqui. Muito bem, e eu vou começar pedindo para você contar a sua história. O que aconteceu? Como é que você estava? O que você estava sentindo? Por que você procurou o tratamento? Conta aí para a gente detalhadamente, ok? Maravilha. Acho que parar de respirar, assim, foi gradual. Mas tudo começou com a menopausa. A bendita que toda mulher sofre, né? Tá? Todo mundo vai ter, todas as mulheres vão passar por isso. Mas eu senti que eu parei, assim, né? Comecei a ter problema respiratório a partir da menopausa. E o ronco e a apneia? Sim, aí começou com ronco. Sim. Começou com um ronco normal, né? Eu ainda não tinha episódios de apneia. Certo. Mas eu comecei a roncar. E as pessoas que dormiam comigo, eu viajo muito, fico sempre em quarto com as amigas. E elas começaram a falar, Silésia, você está roncando. Está roncando, né? Mas não era nada absurdo. E isso passou o quê? De 2006 a 2018. E você não tinha essa história? Você não roncava antes? Não. Okay. Não. Na sua infância não tinha nada de história que a mãe tinha, de adenoide, de amígdala grande, nada. Não, nunca tive esse tipo de doença. A única coisa que eu tive desde a minha infância era rinite alérgica, né? Que é normal, mas não me atrapalhava a respiração, assim, dessa forma. Mas tudo começou mesmo, foi um marco, foi 2016, quando realmente chegou a menopausa na minha vida. E aí fiquei, né, e tal, e não me preocupei muito. Mas eu comecei depois a ficar muito cansada durante o dia, sonolenta, né, assim, eu dormia à noite e eu sempre tenho o hábito de dormir cedo e acordo cedo. Sempre trabalhei, criança, então eu sempre acordei cedo, 6 horas, já estou de pé. E comecei a ter muito sono depois do almoço. Almoçava e vinha aquele sono terrível que eu não conseguia ficar com o olho aberto. E muito cansaço. E eu falo que eu sempre ligo a televisão na hora do jornal hoje, mas eu nunca ouço nada. Eu dormia o tempo todo, assim. Então, eu comecei a perceber que essa cesta, que era de 15 minutos, 20 minutos, daí a pouco eu precisava de 1h30. Para poder estar um pouquinho ativa, né? Isso foi realmente me preocupando, mas eu não sabia que podia ser apneia até então. Por mim, era só um cansaço, sei lá, pela idade, né? Estava um pouquinho acima do peso, né? Então, eu pensava, poxa, eu tô um pouquinho gorda, então tem que emagrecer, aquele tipo de coisa. Você achou que roncava porque estava acima do peso? Também. Entendi. Também. Né? E as pessoas à minha volta também diziam, você está roncando porque você está acima do peso. Mas, enfim, até um dia que eu resolvi fazer uma polissonografia. Certo. Né? E foi aí que detectou que realmente minha apneia estava absurda
que depois, doutor, pode passar os números aí, que realmente eu fiquei chocada, porque eu percebi que eu não dormia. Você compreendeu que você não descansava. Eu não descansava, por isso eu tinha tanto sono e o meu dia era tão terrível, né? E nesse meio termo, o que eu desenvolvi também? Depressão, ansiedade primeiro, certo. tá? E depois cheguei a tomar por 1 ano também um remédio para depressão. Mas a ansiedade veio primeiro, quadro de ansiedade. Comecei a tratar a ansiedade achando que todo aquele meu cansaço diurno, todo aquele que eu sentia, né? Poderia ser por causa da ansiedade, né? Também, né? Uma doença já psíquica, que não tinha nada a ver. Né? Mas, enfim, depois que você estava acreditando isso tudo à menopausa? Estava. Você começou falando da menopausa, né? Eu acreditava também a ansiedade à menopausa, porque também está, né, de certa forma relacionada, né? Mas eu acreditei que tudo era por causa da menopausa. E só depois eu vim descobrir que todos os meus sintomas eram porque eu não dormia e eu não descansava, né? Bom, enfim, aí eu fiz a polissonografia e os números foram alarmantes, né? E depois eu fiz aquela que você dorme com CPAP, né? E você melhorei. Gostou? Detestei. O CPAP você não gostou muito? Não. Mas só voltando um pouquinho para a gente entender a sequência, né? Sim. Como é que você chegou na polissonografia? Você procurou um médico? Que médico? Sim. Como é que você foi? Como é que você chegou na polissonografia? Na verdade, foi assim, na clínica que eu já estava tratando essa questão da ansiedade, né? Eu falei, né, que eu estava muito cansada e tal. Você dorme bem? Eu digo, durmo, mas as pessoas estão dizendo que eu estou roncando. Meus filhos estão falando que eu estou roncando muito. Aí a própria médica falou, não, então vamos fazer uma poli. Então E foi aí, o psiquiatra? Foi... Uma médica do Foi. sono. Não, o que eu fiz com a médica do sono. Foi a médica do sono. Foi a Não, médica quem do sono. pediu foi o psiquiatra, né? Ela que estava acompanhando sua ansiedade, estava acompanhando a depressão. Nossa, agora eu já não sei, porque meu psiquiatra era outro. Não, Entendi. quem pediu foi a médica do sono. Na mesma clínica tem ela e tem o psiquiatra. E tem o psiquiatra. E ele mandou para a médica do sono e ela pediu. Exatamente. Aí eu só sei que foi tudo lá. E aí eu fui fazendo um check-up mesmo, né? E aí ela sugeriu que eu fizesse a polissonografia. Mas não foi assim... Eu, na verdade, nem sabia que esse exame existia, assim. Que tinha esse exame que poderia detectar esse tipo de coisa, né? E ela falou, você vai dormir. Ah, sim, detalhe. Da primeira vez que eu fiz, eu não consegui dormir. Porque eu fiquei muito, comum, né? muito ansiosa, né? De estar com aquele monte de aparelho, bota um monte de fio na gente. E eu não consegui dormir. Você fez no laboratório de sono. Isso. Lá na clínica. Na clínica. E eu não consegui dormir. Aí eu bolei uma estratégia na próxima vez. Você tem que repetir. Eu, caramba. Eu bolei uma estratégia. Foi muito divertido. Aí eu cheguei na clínica para dormir. E cheguei e falei com as atendentes. Falei, poxa, hoje eu vim dormir no Hotel 5 Estrelas, hein? Olha só. Aí as meninas começaram a rir. É mesmo, dona Silésia? Eu falei, Nossa, olha, saí de casa com a minha malinha, vim dormir no Hotel 5 Estrelas com vocês. Aí elas, pô, que bacana, seja bem-vinda, a senhora vai ter um lanchinho e tal e tal. Então, eu me condicionei para dormir, entendeu? Porque eu falei, eu preciso fazer o exame, né? Claro. E eu falei, eu preciso criar uma estratégia que vai me deixar menos ansiosa para eu conseguir dormir. E realmente eu consegui dormir nessa noite, né? Encarou como um lugar agradável, Sim, e não como um transtorno, né? Exato, e não como se uma paciente. Eu falei, tô viajando, vou sair de casa, poucos metros da minha casa, mas vou lá, vou dormir no hotel 5 estrelas. Foi a maneira que eu achei, porque tem muitas pessoas que relatam que têm dificuldade de dormir. Sim. É super comum, na verdade. Não é? Tipo assim, é um exame incômodo. Qualquer Então. pessoa que... Você vai para um hotel, você tem uma cama diferente, você não dorme direito. Exato. Você tem um travesseiro diferente, às vezes você não dorme. Imagine toda invadida, né? Exatamente. Pois a minha estratégia deu super certo. Eu dormi super, assim, lógico, né? Eu não dormi, mas eu consegui bem, mas eu consegui dormir. Para fazer o exame. Para fazer o exame, que era necessário. E depois que eu fiz com o CPAP, esse sim eu dormi, gente. Porque eu respirei. O CPAP realmente, ele funcionou. Tem os dados que, né, que realmente eu consegui dormir de verdade, né? Atingir o sono que é necessário para descanso. Mas aquele aparelho ninguém merece. Né? Pois é, mas mesmo... isso é um ponto interessante. Mesmo ela utilizando o CPAP,
E, de certa forma, foi meio incômodo para ela por causa daquilo. Só de jogar ar para dentro, ela já percebeu uma melhora no dia seguinte, não é isso? Sim. Ou seja, depois do exame, no dia seguinte do exame, você falou, nossa, estou mais descansada, Sim. não é isso? Sim, eu percebi. Isso tem muito a ver. Paciente que vai fazer a polissonografia com o CPAP para fazer titulação, para fazer quanto de pressão que precisa, ele relata isso às vezes. Nossa, doutor, é bem cômodo, né? Mas eu acordei mais descansado. Acordei descansado. Sim. Entendeu? Então, ou seja, isso é um excelente fator preditivo que, se ele for para o CPAP, ele vai descansar bem, basta ele querer e se adaptar. 2, se ele for para essa cirurgia, ele também vai passar bem, porque a cirurgia vai fazer o que daqui a pouco a gente vai falar. E o Boris? O Boris. Conta do Boris. Quem é o Boris? Boris é Boris é o cãozinho da minha filha, né? Sim. Na Qual verdade, que é a eu sou participação avó, do né? Boris? Não tenho idade não, mas já sou avó. Entendi. Qual a participação do Boris? Mas o Boris, ele é muito grudado comigo, né? Mais do que com a dona dele. É a tutora, né? Que hoje não é dona mais, né, gente? É a tutora dele. E ele gosta de dormir no meu quarto. Ele não dorme comigo na cama, mas boto a caminha dele lá no chão e ele gosta da minha companhia à noite. Mas era muito engraçado que ele começava a dormir à noite comigo. Só que de noite ele se mandava. Você falou, Boris. Tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que eu começava a roncar sério, aquele negócio e nem o cachorro dormia comigo. Até o Boris. Oh, meu Deus. Até o Boris abandonou. Abandonou. Aí você falou, tenho que tomar uma providência. Com certeza. Fez a polissonografia, teve todo o resultado, dormiu com CPAP. E aí? Continua a história. Enfim, aí a doutora lá do sono, ela me deu as opções. Ela falou assim, olha, você pode... foi daí que eu não sabia que essa cirurgia também poderia ser para apneia, né? E ela falou, olha, você tem várias opções de tratamento. E ela me passou as opções. Ou você adquire o CPAP, como você respirou, e realmente a gente respira mesmo, respira bem, né? E dorme bem melhor, apesar do desconforto de estar com aquele aparelho. Ou você pode fazer, tem a cirurgia, que é ortognática e tal, e tal. E ela me explicou as minhas opções. Enfim, eu até cheguei, pesquisei o CPAP, valores, né? Tá, mas eu intitulei aquele negócio e falei assim, eu não vou conseguir usar essa tromba de elefante para sempre. Tromba de elefante. Essa tromba de elefante, eu não vou conseguir usar isso para sempre. Mas por favor. Sexy, não é não? Uma tromba de elefante. Não é essa. Enfim, eu falei para ela, falei, não, eu não consigo, então eu vou realmente procurar os procedimentos cirúrgicos, porque eu sei que vai me dar a longo prazo. Eu já falei pro cara lá de cima que eu quero viver até 92 anos, né? Então, eu ainda tenho muita vida pela frente. Tem que se preparar para isso. E eu falei, não, ficar com esse CPAP aí, mais 40 anos, não dá não. Na época eu tinha 52. Falei, não. Então, eu resolvi procurar. E aí, foi que ela me indicou a clínica, né? Na qual... A clínica Eleve. A clínica Eleve. E que aí eu marquei uma consulta e conheci esse doutor aqui. Então, e aí, Diderot, agora passou a bola para você. Como é que foi o restante da história? Como foi o tratamento? Como a grande maioria dos pacientes, ela tinha uma reclamação de realmente dormir e não descansar. Podia dormir mais do que o normal, mas não descansava mesmo assim. E olha assim, a gente passou a grande maioria do podcast falando sobre obstrução nasal, respiração, tudo. Sim. E ela não tinha queixa respiratória pelo nariz. Você respirava bem pelo nariz. Respirava bem pelo Sempre nariz. respirou Ela bem pelo nariz. não dormia respirando pela boca? De Não. boca aberta, Sempre não. respirou bem pelo nariz. No exame dela também estava falando que não tinha nada de nariz entupido, não tinha nada nessa região de cima. De obstrução. De obstrução, né? Aí a gente procedeu mais alguns exames na clínica, tudo. Pedimos uma tomografia de via aérea para ela, né? Que é um dos exames que a gente utiliza como protocolo, para justamente avaliar de uma forma numérica, de volume e de área, saber quanto que era o canudo da respiração dela, né? Ari? Temos uma imagem? Tem. Bacana. Então, A imagem assim, é super legal. a Silésia, essa tomografia foi antes da cirurgia, e ela tinha, só para vocês entenderem, lá em cima é um 2D e aqui é um 3D com a reconstrução da via aérea dela, né? O problema dela não era no nariz ali.
O problema dela era no canudo aqui da garganta. Então, coincide com o exame dela, coincide com ela não ter queixa de nariz entupido, né, Silésia? Não. Literalmente, o buraco era mais embaixo. Né? E aí, quando a gente faz esse cálculo, né, pelo programa que dá isso, o lugar mais estreito da via aérea dela era nessa linha aqui. E essa linha, na verdade, não é uma linha, é uma área quando a gente olha de cima. É um canudo mesmo, é o tubo da respiração. Certo. E a gente percebeu que ela tinha uma via aérea de 43 milímetros quadrados. Isso é abaixo do normal. O normal, quando a gente pede esse exame com as características que tem para estudar, tem que ser acima de 100 milímetros quadrados. Estava menos da metade. Estava menos da metade. 50%, Então, ou seja, uma das causas desse problema do sono dela era o estreitamento dessa via aérea. E essa tomografia ela fez sentada e acordada. Já era estreita. Imagina quando ela deitasse, essa língua cairia mais para trás, fecharia mais a via aérea. E aí corrobora com essas questões de não dormir bem, acordar cansada, podia dormir muito tempo, mas isso não vai ser reparador para o sono dela. E assim, numa das informações que eu tenho aqui do prontuário dela, de 7 de outubro de 2021, é justamente que o cardiologista, ela relatou, o cardiologista disse que tem picos de pressão durante o sono. E junta com o que a gente já viu aqui com o Dr. Hélio, que é o cardiologista que veio aqui. Sim, no episódio né? do Dr. Hélio, né? Que inclusive ele passou pela cirurgia também, né? Foi meu aluno. E ele fala justamente isso. O cardiologista ele começa a se atentar para esse fato quando ele está tentando controlar a pressão do paciente, né, Silésia? E ele não consegue. E aí ele se vê diante da solicitação da polissonografia e vê, poxa, o que o paciente está tendo de alteração é durante o sono, né? E aí foi uma das coisas que você teve também, né, Silésia? Em relação à pressão alta, o que você está tomando? Você tomava remédio para pressão, não era? Não, eu não tomava o remédio para pressão nessa época, não. Porque eu só fui descobrir que a pressão estava... Desculpa. Mas agora a minha pressão nunca mais subiu depois que eu operei. Sim, mas você chegou a perceber que a pressão estava subindo, o cardiologista percebeu isso, né? Sim. Então, ou seja, a gente percebe isso nos pacientes. Paciente que tem esse problema, que tem alguma alteração de pressão, não consegue controlar com remédio, ou depois da cirurgia, ele diminui a quantidade de medicação da pressão, ou chega até a parar de usar o remédio. Né? Enfim, aí a gente procedeu, e na época a Silésia estava com 73,8 kg. Hoje você está com quanto? 73,5. Pois é. 500. Entendeu? Continuo com o mesmo peso, mas respiro. Então a questão não tinha nenhuma conexão com gordura, com peso. não. Que, assim, é uma ideia tanto de leigo, né? Sim. Que é o que ela falou, as amigas não. Eu acho que pode ser por causa do seu peso. E também você escutou isso de médico. Escutei. O médico fala, não, você tem que emagrecer. Que coisa, hein? Né? E aí a gente relembrando, o que a apneia do sono faz? Ela inflama o organismo, né, Rai? Sim. Ela vai fazer um regime de inflamação, ou seja, uma síndrome metabólica, que a gente já falou sobre isso aqui. Enfim, e aí a gente fez a tomada de decisão de fazer a cirurgia esquelética, né? Basicamente, avançando a parte de cima e a parte de baixo para mecanicamente abrir essa via aérea. Então, de 43 milímetros quadrados de via aérea do lugar mais estreito, ela foi para quanto, Ari? Próxima imagem, isso. 127. 127. Então, mais que dobrou a via aérea dela. E é isso que assegura que ela está respirando bem durante o sono, né? Em relação à polissonografia dela, da época, que esse exame que ela fez, tudo para detectar e foi encaminhado para mim, a polissonografia dela, vou falar aqui, ela chegava com um índice de apneia e hipopneia, ou seja, as paradas respiratórias com a diminuição da oxigenação a 34 eventos por hora. 34 eventos 34, sendo que a gente considera, né, a literatura considera normal até 5. Quase a cada 2 minutos um evento, Exatamente. né? E a oxigenação dela chegava a cair para 82%. Né? Olha só. E ela estava com o mesmo peso praticamente peso de hoje, né?
Só te interrompendo um pouquinho, né? Falar para quem está assistindo a gente, aqui a gente falou nos últimos minutos de vários temas que a gente falou nos outros podcasts, tá? No nosso podcast com o cardiologista, falamos sobre essa questão de pressão, falamos a cirurgia que você falou que ela fez, também foi explicada detalhadamente num outro episódio. Então, você que não assistiu os outros episódios, volta lá e assiste para você entender direitinho a cirurgia que a Silésia fez e, né, por que ela tinha picos de pressão e etc. Acho que a gente falou nos outros episódios como que era feita a cirurgia, mas, Silésia, como que foi para você? A gente falou da parte da preparação do paciente, que eu queria saber como que foi a sua preparação, porque a gente sabe que não é uma cirurgia popularmente muito aceita de super fácil, né? Os pacientes têm uma certa resistência porque a gente vai ser uma cirurgia que tem morbidades, apesar de ser algo que é controlado, você fica depois na UTI, mexe em parte óssea, parte estética, alterar algumas coisas, um pós-operatório que demanda muito esforço, tanto do paciente junto com o médico, quanto vendo vocês com outros profissionais que vão te ajudar, né, nesse pós-operatório. Como que foi para você tomar essa decisão? Foi fácil, porque você estava focada em realmente mudar, né, toda essa qualidade de vida, ou você precisou desse tempo? Como que foi para você essa decisão? Você ficou com medo? Não. Eu sou uma pessoa que, assim, é muito difícil ter medo de alguma coisa. Quando eu me vejo numa situação que eu tenho que decidir, né, eu faço o que é melhor para mim. Né? Então, eu avaliei entre a situação que eu estava e também projetei a vida que eu ainda quero viver. Sim. Isso, para mim, era muito importante. Falava bem isso. Porque se eu continuasse com essa apneia, eu ia me limitar. E estava piorando, né? E sim. E só ia piorar, porque não tinha volta. Sim. Né? Então, assim, eu pensei em todos os contras, né? E os prós foram maiores. Certo. Eles superaram. Quando eu pensei, né, que eu ia sofrer realmente. E como você falou, é uma cirurgia que a maioria das pessoas falam traumática, né? Muito difícil. O pós-operatório, eu também estava consciente disso. Sim. Mas eu vi mesmo, com tudo isso, eu vi com otimismo. Eu falei, se é para eu ficar melhor do que eu estava, eu prefiro passar por isso, que eu sei que vai ser um tempo determinado, do que conviver com essa apneia ou um CPAP o resto da minha vida. Isso influencia muito o pós-operatório dos pacientes, né? Quando eles entram com a cabeça focada naquilo, todos os intempéries que vão passar ali, todas as intercorrências que a gente tem, são coisas controladas. Exato. Que eu sei que o Diderot, a gente explica, né, para os pacientes as coisas que podem acontecer, e você toca a cabeça, isso pode acontecer, eu não vou ser pego de surpresa. Exato. Não vai ser uma coisa, mas ninguém me falou que seria assim, né? Então, assim, ter essa mentalidade positiva, e assim, pra gente que conhece, ver no dia a dia, você é uma pessoa super pra cima, né? E provavelmente estar naquela posição já tava te deixando um pouco diferente, né? Às vezes a Silésia que a gente vê aqui agora, que é uma pessoa super alto astral, não estava mais sendo ela mesma. Estava tomando remédio controlado para ansiedade, depressão. Então, assim, não era eu mesma. Sim. No período que eu sofri de apneia, nesses anos, eu não era a mesma pessoa. Porque eu sempre fui assim mesmo, sempre fui comunicativa, sempre gostei de sair muito, de sorrir, de me divertir. Sim. E eu coloquei isso na balança. E falei, poxa, como é que eu vou viajar, que eu gosto de estar lá com as minhas amigas e dormir no mesmo quarto? Se eu não vou deixar as pessoas dormirem. Se as pessoas que dormiam comigo achavam que eu ia morrer. Sim. Parar de respirar elas não dormiam, disseram, não, eu não dormi porque eu fiquei preocupada contigo, porque você parava de respirar e eu achava que eu ia ter que ir lá para te salvar, entendeu? Então eu falei, não é essa vida que eu quero. Então você falou, bora. Bora. Sou assim. Bora. Muito bem, parabéns. Vamos lá, vamos encarar. E ele me passou, sim, tudo que, né? E eu pesquisei também muita coisa, chegava com algumas dúvidas para ele e tal. Mas nada que tirasse de mim o desejo de resolver o meu problema. Eu queria resolver. Eu falei, se é isso que vai resolver o meu problema, né? E ele me explicou todas as questões de saúde que eu tinha, né?
inclusive ansiedade, depressão, tudo poderia ser porque eu não dormia. E ainda mais aí que eu falei, poxa, então pronto, é necessário mesmo e eu vou fazer. E fui em frente, né? Foi rápido. Olha, se você tem a data aí, eu acho que não foi 6 meses entre eu chegar no teu consultório e fazer essa cirurgia, eu acho que não deu 6 meses. Olha só. Foi não. Só os trâmites mesmo, de Sim. organizar a vida, porque a vida Sim. precisa ser organizada, Sim, né? Para uma sim. cirurgia dessa. Exato. Aprovação e tudo. E foi muito rápido até. Se não me engano, acho que foi A em gente operou outubro e eu operei em março. Em março de 22. É. Dia 20 de março de 22. Isso. Tava lá no centro cirúrgico contigo. Então foi muito rápido, assim, não foi demorado. E eu não tive nenhuma dúvida de que seria melhor para mim. E hoje eu colho os frutos. Porque, assim, hoje eu sou outra pessoa. Que legal. Que legal. E aí, você quer falar um pouco sobre o preparatório ou a gente Antes já disso, fala do pós? Eu lembrei de um negócio interessante. A gente viu uma paciente hoje que ela tá com 2 meses. 2 meses de cirurgia. Né? Uma pacientinha, estudante de medicina. Ela tá com 2 meses de cirurgia. E assim, aquilo que você falou, quando o paciente está focado, e eu falo isso muito para o paciente porque eu tenho um vocabulário bem Refinado. Eu conheço. Eu falo assim, quando o paciente está com tesão de fazer a cirurgia, é a melhor coisa para o cirurgião. Para qualquer tipo de cirurgia, entendeu? Porque assim, a recuperação dele, com certeza vai ser muito melhor que ele está encarando aqueles fatos de ter uma melhoria na qualidade de vida. Ele não está pensando naquela hora que ele vai estar lá e os riscos tem que pensar nisso tudo. Mas ele está superando, mas está olhando lá na frente. Lá na frente, está olhando onde é que ele quer chegar, né? Onde ele vai chegar. Né? E assim, essa é a melhor forma, é o melhor paciente para a gente operar. E aí o que acontece? Hoje chegou lá uma pacientinha de 2 meses de pós-operatório, e olha que interessante, Silésia. Ela é uma menina jovem, está fazendo medicina ainda, mas a gente ela já tinha passado por 2 cirurgias ortognáticas. E a gente fez a terceira. Como assim? Né? Fizemos a terceira e ela recuperou assim de uma forma Absurda, né? eu acredito em milagres. Ela recuperou de uma forma muito boa, muito milagrosa. Ela usou o tempo de férias dela para recuperar da cirurgia, voltou, tá fazendo o internato dela. E assim, não parece que ela fez essa cirurgia. Olha, que bacana. Não parece. Bacana. A gente tem um controle de fotos pós-operatórios que sempre tem. E é uma coisa maravilhosa. E assim, o tanto que ela melhorou. Porque ela tinha outros problemas relacionados à simetria do rosto e tudo mais, né? Mas assim, ela tá super feliz, ela tá radiante. Você vê nos olhos dela, ela mostrou as fotos hoje, né? De antes da cirurgia, umas fotos que ela fez para formatura. Aí depois fez as fotos com a família depois da cirurgia. E ela falou, doutor, olha a diferença aqui. Eu falei, não, teu olhar tá outro. Olha, que bacana. Né? Que legal. E em relação ao olhar, Ari, mostra a Silésia antes da cirurgia. Quem é essa? Expondo a coitada, né? Nossa, a gente chama, fez todo o convite, vamos lá, Silésia é legal, a gente põe aí a foto dela. Você tá muito diferente, Silésia. Não é? Parabéns, nossa. Obrigada. Tá gato. Tem gente que não me reconhece. Não, mas Já aconteceu. A gente não me reconhecer. O- Só que é sutil. Eles falam assim, aí quando eu falo assim, nossa, mas você tá diferente. as pessoas não conseguem perceber O que tá foi? diferente. Só que não conseguem perceber. É difícil. Entendeu? Aí assim, ela tinha essa foto pré-operatória, ou seja, a gente vê um ar de cansado nos olhos dela, entendeu? E não tem nada tem a representação de quem realmente não dorme bem. Imagina aquela pessoa que acorda, fica com o olhar cansado, tudo, e aí, às vezes voltando um pouquinho, né? Às vezes vai num colega psiquiatra que não tem entendimento tanto da doença, e ele vai colocar um remédio para ela acordar. E ela vai colocar um remédio para dormir. Aí você fica nesse liga e desliga medicamentoso. E o problema não é o humor, o problema não é né? É um problema físico. Anatômico, de patologia. Coloca a outra. Se bem que ela está aqui agora, mas enfim. Olha só. É uma outra mulher. Nossa, impressionante. E aí né? serve para as pessoas também verem, o pessoal que está em casa,
as mudanças na face, né? Tem gente que tem muito medo das alterações estéticas da cirurgia. E você percebe, foi algo que te incomodou? Alguma mudança que você não se reconheceu? Não, portanto, eu falo assim, as pessoas nem percebem. Só falam que você tá diferente, mas... A gente fala na parte estética da cirurgia, né? O bônus estético é que a gente faz um lifting. Na verdade, é um lifting ao contrário. Ao invés de fazer igual a cirurgião plástico, puxa, corta, né? A gente preenche esse tecido E aí... com o esqueleto da paciente que a gente vai jogar para frente, né? Para abrir a via aérea. E assim, a Silésia sempre teve uma vibe boa, né? Esse pessoal do dia 21 de agosto realmente tem uma vibe muito boa. Certeza. Né? E Não é à toa que nossos caminhos se cruzaram, nossos né, caminhos se doutor? cruzaram. Por isso que a gente se aguenta, né? E o interessante é que ela voltou a fazer as coisas que ela fazia, as viagens, né, Silésia? Sim, sim. E assim, como que é hoje viajar com as amigas? Ah, nossa, os amigos estão felizes. Essas são amigas de verdade, né? Que aguenta a Silésia. Elas não me abandonaram. Na saúde e na quando- doença. Na saúde e na Saúde na doença. doença. Elas não me abandonaram quando eu não respirava. Só queriam, né, me ressuscitar às vezes. olha só. É. Mas hoje, inclusive, a gente viajou agora, foi agora em No nosso agosto, aniversário. né? No nosso aniversário, né? E elas comentando, gente, como é possível? Nem parece que eu estou no quarto. Que legal, Silésia. Acordavam agora para ver se você Você tava tá- viva, né? Tipo, meu Deus, alguma coisa aconteceu. Olha que massa, os meninos conseguiram fazer que bacana. a montagem do antes e depois da Silésia. Muito legal. Outra Silésia, pessoa. para a gente caminhar para a nossa parte final, fala do pós-operatório. Como foi? Quanto tempo? Teve dor? Não teve dor? Porque, né, chega o paciente, é isso. Nossa, isso vai doer pra caramba. Né? Isso aqui vai dizer assim. Existe não esse existe dor nessa cirurgia. Olha só. Não existe dor. Olha Você não só, sente bacana. dor. Existe o desconforto, né? Óbvio, você fica com Inchado. amarrada, inchada. Agora, uma coisa muito engraçada, não fiquei roxa, nenhum roxo. Olha que Nada. bacana. Nem olho, nem parecia assim, se tu olhasse assim. Que às vezes a gente vai fazer um botox, né? Sim. E fica toda roxa. E não fiquei nenhum roxo no meu rosto. Eu bati com carinho. Mas assim, é o desconforto, o inchaço e pelo fato de você ficar com a boca amarrada. Isso realmente é um desconforto. Eu falo assim, quando eu fui fazer a cirurgia, o doutor me falou, são 7 dias terríveis, assim, né? Que você me odeia. Os primeiros 7 dias a gente realmente... Você vai me xingar muito, é isso. Ele me falou, você vai querer me matar. Mas, enfim, eu quis matar ele só por 5. Ó, já Foi no uma lucro. evolução Sim. muito grande, É, não você- foi? Você pode sair do esconderijo antes, entendeu, né? Eu quis matá-lo só por 5 dias. Realmente são 5 dias mais difíceis, sim. Principalmente o primeiro dia, né, e noite que você chega em casa. Foi a noite mais terrível para mim. Foi a noite que eu saí do hospital lá, né, que eu tive alta e fui para casa. A primeira noite foi muito difícil de aguentar, porque você não tem posição para dormir, você não tem a cama Não do pode hospital. dormir de qualquer jeito. Você não tem a cama do hospital, que te dá um certo conforto, né, ali. Então, assim, a primeira noite foi bem difícil. Eu senti bastante. Mas aí, como eu sou cheia das estratégias, né? Eu sou muito estrategista. Nós somos, não é mesmo? Leoa. É isso. Então, e aí eu até falei assim, gente, eu preciso passar isso pra frente pra quem vai fazer essa cirurgia, porque Claro, pra mim foi legal. muito, muito bom. Eu cheguei em casa, não tinha a caminha do hospital, mas o que eu fiz? Eu tinha um colchãozinho fininho, né? Um colchãozinho que eu acampo, eu sou aventureira, então sempre tem um colchãozinho de campista. E aí eu fiz meio que uma cama de hospital. Eu coloquei travesseiros aqui e coloquei travesseiros embaixo do joelho, assim como é a caminha do hospital. E isso foi uma coisa tão preciosa que a partir da segunda noite eu já comecei a dormir super bem. Porque assim, eu estava respirando bem, então não tinha por que eu não dormir. Sim. E não sente dor, né? Sim. Então eu falei, poxa, eu preciso dormir. E era só aquela posição, porque eu sempre durmo de lado e não podia. Então eu fiz esse esqueminha, eu fiz uma cama de hospital na minha cama. Ah, legal, ótima
ótima ideia. E quais foram as estratégias da alimentação? Da alimentação também foi ótima. Vai, Foi manda ótima. para o pessoal Enfim, aí. Aí, eu cheguei lá e tipo, no hospital tinha aquela seringa. Misericórdia. A seringa é horrível. Por quê? Se você não tem um negócio aqui de estar sabendo a quantidade, porque a gente está com a boca fechada, você não pode mexer. E aí, eu engasgava muito com a seringa. Porque às vezes ia mais alimento, porque você não tem muito controle, né? Sim. Ia mais. E as pessoas dão alimento para você. E elas muito menos, né? E então, eu engasgava muito. Aí, eu falei, caramba, preciso resolver isso para me alimentar. E eu comprei aquela bisnaguinha que vocês usam para, né? Como que chama? Amotolia. Isso. Amotolia. A motolia. A motolia, Isso. como é que é isso? O que é isso? Como é que é negócio isso? que Explica aí. coloca... hoje em dia não é nem mais utilizado, né? Mas imagina uma bisnaga de ketchup de lanchonete. Sim. sei. Você Isso. aperta e sai. sai. Exato. Só que ela tem o bico maior, Isso. né? Aham. Então, foi perfeito. Aham, Porque ali eu mesma eu conseguia me alimentar, porque daí eu colocava, né, entre as aberturas dos dentes e sabia o tanto. Então, eu parei de engasgar. Ótimo. Porque é horrível engasgar com Sim. essa cirurgia. Porque você não pode tossir, você não... Não pode vomitar. Não pode Nossa, vomitar. se vomitar, fica tudo preso Então, na a boca. seringa é a pior coisa, gente. Eu falei isso pra vocês. Indiquem esse negocinho pra todo mundo que Aí vai fazer a você cirurgia. tem que ficar fazendo alimentação líquida por quanto tempo? Foi 30 lembra? dias, né? Líquida, 2 semanas. Duas e depois semanas. a gente muda pra pastosa, lembra? É verdade. Mas continua sendo um pouco líquida, Isso. né? Porque aí Porque seria você não já pode aquelas mastigar. sopinhas mais grossinhas, né? Enfim, então assim, portanto, eu emagreci muito pouco. Geralmente as pessoas perdem muito peso nessa cirurgia, mas eu não perdi. Tá tudo bem, né? Que eu E queria ela- ter perdido um pouquinho mais de peso. É porque o dinheiro promete, de vez em quando fala pro paciente, Vai ó, emagrecer. você vai emagrecer, É. a pessoa fica super animada, agora eu vou emagrecer. De repente bate um leite condensado ali junto com alguma coisa e não tem jeito, né? Não, Vai- mas eu não emagreci porque realmente eu me alimentei Sim, dessa de forma forma. adequada. E é bom, né? E eu perdi o quê? Eu perdi 6 quilos somente, né? Durante essa processo. Nossa, mas é- processo. Bastante, né? Pra mulher, né? Normalmente a gente não costuma mas perder. então- geralmente pessoas, eu vejo relatos de gente perde 15 quilos, não é? 12 quilos, assim. Então, eu acho que eu não perdi, foi normal. Aí o povo pergunta, mas será que foi o emagrecimento que melhorou ou foi a cirurgia? Os de 15, né? Pode ser, né? pode ser. Poxa. Mas o meu eu perdi 6 quilos, já ganhei eles depois, mas já tô com o Já mesmo achou, peso, né, já de novo, achei, né? infelizmente. Mas não, assim, não foi sofrimento. Legal. Eu me lembro de uma... pode falar na doutora Brenda? A doutora Brenda, que cuidou de mim. Obrigada, doutora Brenda. Gostei demais de ser cuidada por ela, né, no pós. Né? E um Ela dia... fez o que em você? Hã? O que ela fez de terapia? Ela fez os lasers, que Explica um foram pouquinho. maravilhosos, né? Assim, ela foi no hospital, eu estava lá já no quarto, ela foi a primeira sessão, foi lá, ela me atendeu lá, já aliviou bastante, né? Só o fato, acho que dela estar lá, né? Você já fica mais confortável e realmente o laser é essencial para diminuir. Mas o que eu achei interessante foi que ela me falou uma coisa assim, não sei se foi no primeiro dia lá no hospital. Ela falou para mim, falou assim, você não está doente, Silésia. Você fez uma Olha. cirurgia, mas você não está doente. A sua vida está normal, né? Então, isso para mim ficou marcado. Falei, pô, eu não estou doente. Por que legal, eu vou sim. me vitimizar? Eu não estou doente. Né? Eu fiz uma cirurgia. Ótimo. Então, eu fiquei com essa positividade desde que eu vi isso dela. E isso foi muito determinante para que eu me alimentasse nas horas corretas, da forma correta, né? Para que eu fizesse todo o tratamento pós, né? Primeiro com o laser e depois com a fono, né? A minha fono, ela chocou com a minha recuperação. Que legal. Ela falou assim, Silésia, nossa, portanto, ela me deu alta antes, até assim, tipo assim,
não, você já pode ir para casa, porque a minha dicção quase não mudou, né? Eu quase não falei daquela forma estranha, foi muito rápido. Voltar, a voz também. Então, foi assim, foi muito tranquilo, mas em todo o tempo eu sempre fiquei com essa positividade, não estou doente, fiz um tratamento, brinquei com o doutor que um dia, acho que eu estava com 8 dias de operado, e aí falei assim, poxa, nossa, eu já queria ir para uma aventura hoje. Já posso fazer já posso pegar uma trilha, doutor? Eu estou agora querendo me abandonar. Cada cabelo branco aqui é um pacientinho meu que tenta inventar, entendeu? Alguma coisa no pós-operatório. Já posso fazer uma trilha? Entendi. Mas foi assim, porque eu acordava super bem. Que ótimo. Não, esse pensamento positivo faz toda a diferença, né? Sim, Pela sua narrativa, você teve esse pensamento desde a decisão de fazer a cirurgia. Sim. Você já começou a ter um pensamento, já olhou lá na frente. Sim. E isso te traz, né, resiliência para você passar pelos momentos difíceis, disciplina também, né? Para ter, porque a gente para sair, para se recuperar. E eu acho que é esse pensamento mesmo, né? Não é uma doença, é um tratamento. Exatamente. Que você está fazendo, é pelo contrário. E que bom que ele existe, né? Claro. Tipo, uma opção para os pacientes. Sim. Né? Um tratamento. Poxa, muito rico o seu depoimento, Silésia. Muito obrigado por ter vindo aqui, por compartilhar com a gente e com todo mundo que está nos assistindo, né? A sua experiência, tudo que aconteceu. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. Consideração? Agradecer É isso. Obrigada. Muito obrigado. Só de escutar o que eu sempre falo para o paciente. A melhor pessoa de orientar nesse tipo de cirurgia, eu deixo à vontade alguns pacientes para falar assim, liga para ele, liga para esse aqui. Legal. Porque a melhor pessoa para falar do perrengue, e a Brenda também, ela te orientou isso, porque ela também passou por cirurgia comigo. Sim. É uma pessoa que passou pelo perrengue. Exatamente. Né? Então, ou seja, a pessoa se identifica e vê realmente, A pessoa que o perrengue passa. Isso. O perrengue passa. Exatamente. Conversar com uma pessoa que já esteve nos seus sapatos, né? E outro ponto importante, assim, é a parestesia, né? Já sinto tudo aqui. Essa que realmente demora a voltar mais, ainda tem. O formigamento. Formigamento. Dormência, O único local do que eu não sinto ainda é o queixo. O restante, principalmente essa região aqui, voltou muito rápido. Acho que antes de um ano eu voltei a sensibilidade. Muito bacana. Sim. Muito bacana. Nossa. É isso. Muito obrigado mesmo pelo seu depoimento. Eu que agradeço. Então, vamos encerrar nosso episódio de hoje. Obrigado por você ter nos assistido. Assista os nossos outros episódios. E esquecemos de fazer a pergunta para o nosso convidado. Mas pode fazer, porque senão ela vai começar a rir se eu fizer. Né? Nós temos aqui, toda vez que a gente traz um convidado, a gente tem uma tradição milenar aqui, que a tradição milenar é o seguinte, que a gente, o podcast se chama Respira Comigo, sobre respiração, como você bem sabe. Sim. Então, a gente sempre pergunta, para finalizar o episódio, o que é que te tira o seu ar? Olha... E aí pode ser em todas as suas entrelinhas. Coisas Meu Deus. Tira o seu ar. Físicas, emocionais. Quando eu vejo uma montanha e que eu falo, vou subir. Vou chegar lá no topo. Aí eu fico sem respirar um pouquinho aqui, pensando no perrengue que eu vou passar. Mas eu chego lá. Isso aí. Muito bem. Esse foi o nosso episódio de hoje, do podcast Respira Comigo. Assista nossos outros episódios. Siga-nos, clica aí no botãozinho para você seguir o nosso canal, que a gente tem muito conteúdo muito interessante, que por vir ainda, já tem aí no canal, é por vir ainda. Nos siga também no Instagram, no WhatsApp, vai lá, clica no sininho para receber as notificações e fica com a gente, não é isso? É isso aí. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Respira comigo. Respira comigo.